Epístola de Tiago, capítulo de número 3, versículos de 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 ao verso 18. Eu vou ler aqui o verso de número 13, que diz assim: Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Acha aqui para ele, Gabriel, aqui, que ele não acha aqui, ó. (14) Para os que promovem a paz. Essa meditação de hoje fala da sabedoria que vem de Deus. No estudo passado, nós falamos sobre os problemas da língua, as dificuldades, os desentendimentos, tantas coisas que acontecem difíceis, ruins, por conta do equívoco, do mau uso da língua, da fala, ou seja, da maneira como às vezes nós nos expressamos e dizemos. Quantas situações complicadas, quantos problemas que poderiam ser evitados se não fosse essa imaturidade, às vezes a falta de prudência, a falta de sabedoria, para que a gente se expresse, para que a gente fale. Então, imediatamente depois de falar de todas essas dificuldades, aí Tiago, que é uma carta prática, que é uma carta que fala diretamente às pessoas, ele vai dizer, não é, se nós queremos proceder de uma maneira boa, equilibrada, sábia, nós precisamos então pedir essa sabedoria a Deus, para que a gente possa falar aquilo que deve ser falado. Então, nesse pequeno trecho que nós lemos, ele diz, é como se Tiago estivesse dizendo assim: agora, para que se evitar todos esses problemas que foi mencionado até o versículo 12, o que é que tem que se fazer? Qual deve ser nossa ação? Então o assunto agora é sabedoria, que é um termo muito usado na literatura hebraica, porque a Bíblia também, ela tem, no Antigo Testamento, tem os textos que são chamados textos de sabedoria. Esses textos são Jó, Provérbios e Eclesiastes, são livros de sabedoria. Tem os livros poéticos, que a gente junta a esses livros, o livro de Salmos, né, que é um livro poético, o livro de Cantares, que é um livro poético, mas os livros de sabedoria estão classificados como Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, a literatura hebraica, ela dedica espaço, dedica textos sobre esse assunto da sabedoria. Sabedoria que é sempre algo prático, é algo para ser praticado, para ser vivido,
É sempre algo assim, do cotidiano, da vivência de cada um. Não é algo especulativo, ou seja, para a gente ficar assim deliberando, refletindo, pensando abstratamente. Não, a sabedoria é algo que deve ser vivido na prática e deve ser experimentado nas nossas relações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a finalidade da sabedoria é capacitar a pessoa, o ser humano, capacitar para viver de uma forma correta, de uma maneira digna. Havia em Israel uma classe de pessoas chamada Rakans. Essas pessoas se dedicavam à sabedoria, à sua ministração ao povo de um modo geral. Então, sendo algo vivencial e não especulativo, a sabedoria, ela dirige-se diretamente às pessoas, a cada um. Ensina como aplicar à vida as verdades de Deus, o ensino de Deus. Ele que é a fonte da sabedoria. Quando lemos na Escritura, quando abrimos as nossas Escrituras, vemos a expressão que diz assim: com Deus está a sabedoria e a força. É com Ele que nós encontramos a sabedoria e a força. Então, a busca da sabedoria era algo assim natural entre os hebreus. Ser sábio era uma aspiração latente, ali presente na alma, na vida de uma pessoa. E por isso Tiago começa esse pequeno trecho fazendo essa pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem? Qual é a pessoa que pode dizer que é sábia e entendida? A sabedoria é algo para ser buscado. Mas aí vem essa pergunta: e será que isso já foi alcançado? Então ele vai dizer assim: se é, mostre, mas mostre como? Não dizendo que é sábio. Nesse versículo 13 mesmo ele diz: mostre como? Mostre em mansidão. Ou seja, não fale que é sábio, mas haja como uma pessoa sábia. E como é que eu vou mostrar isso? Mostre em mansidão de sabedoria. Mostre de que maneira? Mediante condigno proceder. Ou seja, que as pessoas olhem e vejam, mostre pelas suas obras. Mostre fazendo, vivendo, não dizendo assim: eu sou sábio. Aliás, o sábio nunca vai falar isso. Olha, eu sou sábio. Já é uma falta de sabedoria isso. Entende? Não pode falar assim: eu sou sábio. Uma vez eu vi o camarada falando assim: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu me orgulho da minha humildade. Eu disse: poxa, é uma frase estranha, né? Eu me orgulho da minha humildade. Parece que não é uma pessoa humilde, né? Porque humildade não é coisa para se orgulhar. E nem o humilde vai ficar dizendo eu sou humilde. Assim como também o sábio, não é ele que vai dizer que é sábio. As pessoas veem o procedimento, como ele diz aqui, ó, a mansidão, a conduta, né, pelas obras, vai dizer assim: fulano é uma pessoa sábia, sabe se portar, sabe chegar, sabe sair, sabe falar, sabe se dirigir às pessoas, enfim, é uma pessoa, ela é sábia nisso, mede as palavras, tem prudência no jeito de se portar diante das pessoas. Então Tiago diz assim: olha, tem dois tipos de conduta possível a um cristão, e ele vai falar: uma
nesse pequeno trecho ele fala, uma é inspirada por Deus. E ele diz aqui no versículo 17, né, quando ele vai falar sobre isso, ele diz, a sabedoria que vem da onde? Do alto. Então, há essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é inspirada por Deus. Mas no versículo 15 diz, mas tem a sabedoria terrena também. Que a Olindina leu ali, tem a sabedoria terrena. Essa terrena, ele diz, ela é animal, da natureza do homem, é demoníaca. Essa sabedoria não vem de Deus, ela está no plano do indivíduo, da pessoa. Essa é a grande diferença entre Jesus e os seus opositores. Quer dizer, não tinha nada em comum. Então, há um tipo de sabedoria, entre aspas, aí, que é terrena, é uma sabedoria desse mundo em que nós vivemos. E veja que quando fala assim que é animal, não quer dizer, não significa brutalidade ou falta de boas maneiras, e sim que é uma sabedoria dos instintos, de como é o ser humano. Ele aqui usa um termo grego chamado psique, quer dizer, ela é totalmente humana. O cristão não pode agir na base do fazer o que estiver no seu coração, pelos seus instintos, pela natureza humana. Essa atitude é ingênua, porque presume que todos os nossos sentimentos são, de uma certa forma, dizer assim, eles são bons, os nossos sentimentos são bons. E nós sabemos que não é assim. Apesar de, às vezes, queremos fazer as coisas boas, mas nem sempre fazemos, não agimos de uma maneira boa. Jeremias diz assim no capítulo 17, e no versículo 9 do seu livro, ele diz, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é assim, o coração do ser humano, do homem e da mulher. Quer dizer, então, fazer o que diz o coração pode ser uma atitude de fraqueza, às vezes faz com que a gente evite tomar decisões, e aí com isso a gente vai procrastinando, vai adiando, vai deixando para depois, e aí não faz. A Bíblia nos diz, e Tiago nos diz, que nós não devemos agir dessa maneira. Por isso ele usa esse termo, a sabedoria humana ou do mundo, ela é mundana, ela é diabólica, e aqui parece ter uma contradição, né? Porque a palavra sabedoria, né, ela vem do termo sofia. Então, esse termo sofia é um termo que vai dar o nome a muita coisa, por exemplo, filosofia, amigo do saber. E veja que Provérbio diz assim no capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí a gente pergunta, como pode ter uma sabedoria diabólica? Como o texto está expressando aqui. O termo sabedoria tem o sentido de um estilo de vida, de uma determinada opção que a pessoa faz. Os judeus acreditavam assim, que uma pessoa podia ser possessa por demônios, proferir palavras e tomar atitudes contrárias à vontade de Deus. Eles acreditavam dessa maneira. E os frutos dessa sabedoria são exibidos no verso 14. Ele diz aqui, olha, essa sabedoria humana, o que é que ela faz? Amargo ciúme, coração invejoso, inveja amargurada, sentimento faccioso.
Ele sai aqui descrevendo como é que é essa atitude humana. A inveja que vem às vezes da vida de uma pessoa por causa do progresso de outro, porque eu vejo o outro progredir. A inveja pela liderança que o outro exerce na igreja, no trabalho, em algum lugar. Nós encontramos na vida de Saul, encontramos a manifestação do ciúme e da inveja. Saul ficou indignado por conta do cântico que as mulheres entoaram para Davi. E o ciúme invadiu o seu coração e ele passou a ver Davi como um inimigo. Ele queria a morte de Davi. Então a inveja nutrida por Saul, ela continuou e teve na vida desse homem consequências desastrosas, terríveis. E é bem sintomático que o autor bíblico diga logo a seguir a essa experiência de Saul, em 1 Samuel capítulo 18, ele vai dizer assim: no dia seguinte desses sentimentos, um espírito diabólico se apossou de Saul. Ele ficou fora de si. E por isso tentou matar Davi. Ou seja, a raiva, ela leva a uma atitude de tentativa de assassinato. As coisas não acontecem assim, do nada. Uma pessoa vai e faz o mal contra outro. Isso tudo tem uma história. Tem desdobramentos, tem coisas que vão acontecendo, situações que vão se arrastando por ali. Então não é do nada. Sempre é algo premeditado. Hoje foi julgado uma pessoa por um acidente de trânsito há vários anos atrás. Ele foi condenado. Isso no Brasil é uma grande... Isso quase nunca acontece. Mas, enfim. Mas uma pessoa que não dá para se declarar inocente. Por quê? Porque pega um carro dentro de uma cidade, põe 170 km por hora. Depois de beber, com a carteira suspensa, vencida, uma pessoa dessa sai, como é que vai dizer? Ah, mas eu não queria matar. Sim, mas assumiu todos os riscos de matar. E realmente o júri entendeu assim. O júri considerou culpado. Dolo eventual, mas culpado. Não pode ser diferente. Então, a pessoa, as atitudes, aquilo que ela faz, vai levá-la ao quê? A uma consequência como essa. A pessoa enche a cara e sai. Eu não tinha intenção. Já se colocou na intenção de provocar o mal. Então, é isso que a Escritura está dizendo aqui para nós. Essa sabedoria humana, ela leva essas atitudes, leva a sentimentos facciosos. O que é isso? Facção, a gente sabe o que é facção. Divisão, intrigas. Todo espírito de facção é um espírito inimigo de Deus. Paulo censurou as facções dentro de Corinto. Vocês estão separados, divididos. Isso não é de Deus. E nem coloque meu nome em um desses grupos aí, porque colocaram o grupo de Paulo também. E Paulo, eu estou fora disso. Eu não morri por nenhum de vocês. Então, Tiago está dizendo assim, olha, não mintais contra a verdade. A sabedoria que produz esse fruto é terrena, é animal e é demoníaca. E aí ele conclui dizendo, mas não vamos ficar só nisso. A sabedoria do alto, ela é pura,
A sabedoria do alto é uma sabedoria que vem de Deus. Primeiro ele diz, ela é pacífica. Significa o quê? Onde está o Senhor, aí está a paz. Quando Jesus chegava no meio dos discípulos, ele chegava dizendo o quê? Shalom, paz. E a paz deixo com vocês. Deixo convosco a minha paz. Então, a sabedoria do alto, ela é pacífica. Onde o Senhor está, aí está a paz. Mateus diz assim, a palavra do Senhor Jesus: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas se a gente lê o contexto, ele está falando, dizendo o seguinte: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome e em paz, sem brigar. Esse é o contexto, que o pessoal esquece de esclarecer isso. 2 ou 3 se desentendendo e brigando, ele está lá não. Mas é 2 ou 3 em paz, em comunhão. A sabedoria do alto, ele diz aqui, olha, ela é pacífica, ela é pura, e depois é pacífica, ela é de paz. Depois ele diz, ela é moderada. A palavra moderação sugere o quê? Equilíbrio, gentileza, é saber quando deve falar e quando não deve falar, prudência. É isso que ele quer dizer com a moderação. A pessoa que é moderada, ela não ultrapassa os limites. Ela sabe quando diz assim, eu posso ir até aqui e daqui eu não vou mais. Se eu posso abraçar ou não posso abraçar, se eu posso beijar, se eu não posso beijar, o senhor vai saber. Tem equilíbrio para isso. Eu tenho um colega que foi para os Estados Unidos e entrou na Universidade dos Estados Unidos e aquele jeitão todo daqui nosso, e pai, e aí, como é que vai você, não sei o quê. Foi chamado na direção da escola, e aí o diretor disse para ele, o senhor está ultrapassando os seus limites. O senhor não pode invadir o espaço das outras pessoas. Não se aceita isso aqui. O senhor está em outra cultura. Eu sei que lá no seu país, no Brasil, vocês abraçam, agarram, batem nas costas. Isso não existe isso na América. Entende? O máximo que você faz quando você chega com uma pessoa nos Estados Unidos, se for de manhã, estende a mão, bom dia e tal. E se for mais tarde, nem isso. Como vai? Tudo bem. E nada de bater nas costas, nem chegar em cima, nem falar em cima da pessoa. E tá, nada. Entende? Pessoa que estava precisando aprender essas colocações. Ele diz, essa sabedoria é também tratável. Ele está dizendo aqui, olha, o que significa tratável? As pessoas que não são tratáveis. Sabe como é que é tratável? Dá para lidar com ela. Tem pessoa que confunde franqueza com falta de educação. Eu falo na cara. Não é assim não. Eu tenho que ser tratável. Tem hora que a gente não convém falar. Tem hora que é melhor silenciar, não dizer. Então, a gente é aquela coisa, evitar ser agressiva, maldosa e controlar a fala. Evitar a truculência. E ele vai dizer assim, ela é cheia de misericórdia. Ou seja, essa sabedoria do alto, ela nos ensina a ter compaixão para com as pessoas que estão em situação complicada. Interesse pelos que sofrem. Amor, compaixão, interesse. Ela não tem parcialidade. Não ser parcial é não ter preferência, não fazer opção, mas lidar com todas as pessoas. É o que foi tratado no capítulo 2. Qualquer tipo de preferência não é de natureza divina,
Onde há favoritismo, há pecado. Onde há favoritismo. O Deus que nós servimos é um Deus que nos trata todos igualmente. Não tem aquele assim e aquele assim. A igreja é uma comunidade que ela deve ter todo tipo de pessoas e de todas as condições sociais, gênero, cores, etc, etc. Diante de Deus, Ele só vê mentes e corações. Todos somos iguais diante do Senhor. Ele vai dizer, por tudo isso, a sabedoria do alto, aqui o versículo 17 usa no fim, sem fingimento. Ela também é sem fingimento. A palavra aqui é a palavra hipocrisia. Ou seja, nessa sabedoria do alto, não há hipocrisia. Não tem nada de hipocrisia. Porque essa palavra aqui significa que há pessoas que são fingidas. Sabe como é uma pessoa fingida? Oi, fulano e tal, mas que, olha, eu estava com saudade de você. Tudo mentira. Entende? Não te vejo, menina, mas que coisa. Tudo. Eu já contei aqui, que numa outra igreja que eu pastoreei, uma mulher chegou assim, domingo, 9 horas da manhã, oi, fulano, e eu vendo isso, eu também estava chegando, aí foi lá beijar a mulher e tal, era a mulher que fazia assim, aí aquela senhora que estava lá, por que você veio me beijar? Assim, aí ela, não, porque eu vim te ver, você nem gosta de mim, fulano. Dá um bom dia e tá bom. Você nem gosta de mim, menina. Aí a outra ficou assim, e eu, vendo aquilo que eu concordava com ela, estava falando a verdade. Bem feito. Mereceu aquilo ali, aquela mulher. Sabe? Às vezes a igreja precisa de uma pessoa assim. Sabe? Você não gosta de mim, vem com essa história. Para outro dar aquela sacolejada, sabe? Dá uma despertada assim, logo 8h30 da manhã. Pronto. Eu também não falei nada, só passei. Deixa. A mensagem já foi pregada aí. Já. Tá bom. Não precisei nem dizer nada. Entende? Mas aquela senhora foi muito positiva. Entende? Então, isso é uma pessoa, aquela que deu aquele beijo ali, é isso aqui, ó, se enquadra na pessoa fingida. Entende? A pessoa fingida não dá, gente. Sabe? Não dá. Então, Tiago está dizendo, hajam sem fingimento. Não seja fingido. Fale o que você sente de verdade, na sua mente, no seu coração. Mas não seja fingido, que isso é uma desgraça. Isso é uma coisa terrível. É muito ruim você tratar com uma pessoa desse jeito. Então ele diz para a sua igreja, não quero que vocês ajam dessa maneira, porque agir dessa maneira, isso é teatro, e a igreja não é um teatro. Aqui a gente não está representando uma peça, uma coisa, nada disso. Que a gente seja quem de fato nós somos. Uns são mais quietinhos, outros são mais expansivos, isso tudo bem, isso é do temperamento das pessoas, normal isso aí, mas seja autêntico, seja quem você é. Quando disser que gosta, é que gosta mesmo, e quando não gostar, não precisa dizer, aí vem a moderação, não diz nada, mas não é obrigado a dizer essas coisas, não fala nada, entende? E quando não gostar, eu também que eu possa sentir, perguntar a Deus, se sou eu o culpado, às vezes eu estou fazendo mau juízo da pessoa,
Então, às vezes, o conserto precisa estar em mim. E aí termina, e a pergunta é: qual é a sabedoria dessas duas que está dominando a nossa vida? Qual delas? Qual é a sabedoria que rege a minha vida? Qual a sabedoria que rege a vida da nossa igreja, que nós fazemos parte dela? É uma pergunta para que se responda sem fingimento, com sinceridade, já começando a praticar essa sabedoria que vem do alto. Queremos praticar a sabedoria que vem do alto? Então, vamos botar no coração assim: eu quero ser autêntico, eu quero ser sincero, eu quero agir sem fingimento, eu quero ser eu, diante de Deus, diante de meus irmãos, diante das pessoas. E aquilo que eu disser seja fruto, né, da minha sinceridade, da minha postura. Que Deus nos ajude, irmãos, a que nós sejamos praticantes, não daquela primeira sabedoria ali, mundana, mas dessa sabedoria do alto, dessa sabedoria que vem de Deus. Que Ele abençoe a cada um de nós. Amém.